A invasão da Ucrânia pela Rússia mergulhou a Europa e o mundo numa crise sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Falamos de uma crise humanitária, falamos de uma crise económica e acima de tudo, uma crise de segurança. Para nos posicionar, para nos ajudar a perceber um bocadinho o que se está a passar e o que levou a esta invasão, convidámos o Major-General Isidro Pereira, que foi o representante português no alto comando da NATO. Senhor General, pode-nos então dar um bocadinho uma explicação do que realmente se está a passar, porque o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, neste caso da Rússia para a Ucrânia, começou originalmente em 2014. Mas o que é que despontou, o que é que levou os russos a tomarem esta atitude drástica de invadir território ucraniano em larga escala, digamos assim, agora em fevereiro de 2022? Bom, temos que recuar, ou devemos recuar um bocadinho atrás, à implosão da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, porque por alturas da presidência de Ronald Reagan nos Estados Unidos lançou um novo projeto que deu pelo nome da Guerra das Estrelas e que no fundo era o posicionamento de armas de defesa antiaérea no espaço europeu e no espaço americano, por forma a defender de ameaças, incluindo ameaças nucleares, ogivas nucleares transportadas por mísseis intercontinentais. Portanto, e esse projeto foi um projeto que foi levado a efeito, foi levado a cabo. Na altura, Gorbachev tentou produzir um escudo de defesa antimíssil semelhante para, no fundo, poder defender de uma ameaça da NATO e dos Estados Unidos em especial, mas aquilo que lhe foi dito pelo seu Ministro das Finanças é que a União Soviética não tinha capacidade para tal. Bom, e como um dos grandes pilares de uma superpotência, para que exista uma superpotência é preciso que essa unidade geográfica tenha pilares fortes, designadamente um pilar económico, uma economia robusta e um aparelho militar também robusto. Portanto, para além de uma dimensão geográfica grande, digamos, chamemos-lhe assim, e uma população vasta, como tinha a União Soviética, que andava ali pelos 400 milhões ou coisa que o valha. Portanto, o único pilar fraco, digamos o ventramol da União Soviética, era o problema económico. Portanto, ou seja, a economia estatizada, preconizada pelo marxismo-leninismo, no fundo, acabou por se revelar um fracasso, porque as empresas estavam todas em um aparelho produtivo, todo na mão do Estado, e acabaram por ser um fracasso. Portanto, e perante este fracasso, assistimos àquilo que deu pelo nome de Glasnost e Perestroika, portanto, e a partir daí iniciou-se um processo. Assistimos em 89 à queda do Muro de Berlim, assistimos em 91 à implosão da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, e na sequência de Gorbachev aparece-nos Boris Yeltsin, em que o mundo ocidental, incluindo a Alemanha e todos os países da União Europeia na altura e os países da NATO, portanto, acreditaram que de facto a Rússia poderia ser um país com o qual se poderia passar a cooperar e poderia transformar-se, digamos, numa democracia. Numa democracia, não direi uma democracia liberal, mas pelo menos uma democracia. E tanto é assim que esta crença não foi uma crença apenas na Europa, mas também do lado americano. Aliás, há imagens do próprio Bush filho a acreditar piamente que de facto havia uma intenção de reformar a Rússia e a Rússia, olhar para a Rússia como um país cooperante. Aliás, também foi, a Rússia participou na dita Partnership for Peace, cooperando com os países da NATO e por aí fora. Bom, mas chega a determinada altura, Boris Yeltsin é substituído por Vladimir Putin. Só indo um bocadinho atrás, só para contextualizar também um bocadinho esse processo. Mas a verdade é que os ucranianos também acreditaram que o seu território seria inexpugnável porque, de alguma forma, assinaram um pacto com os russos em que trocavam as ogivas nucleares que tinham do seu período soviético por um pacto de não agressão, de não invasão do território. Portanto, eles também acreditaram um bocadinho... Isso é na sequência, eu julgo que estamos a falar em 94, Sim. Acordos de Budapeste, exatamente. Em que temos que referenciar fundamentalmente, julgo que quantos players, portanto temos a Rússia, um deles,
temos os Estados Unidos um outro, temos a Inglaterra e a própria Ucrânia. Pronto. E em troca da desnuclearização da Ucrânia, onde existiam só quase, ou à volta de 2.000 ogivas nucleares, e porque a Ucrânia, na altura, e ainda hoje, era um dos países mais pobres da Europa, temia-se, e o mundo ocidental temia, que essas ogivas pudessem ser vendidas e pudessem cair na mão de movimentos terroristas. Portanto, e o melhor seria desnuclearizar aquele país e entregar essas ogivas nucleares a quem fosse capaz de as guardar. Portanto, e quem ficou de guardar essas ogivas nucleares foi a Rússia. Em troca, o que é que foi prometido à Ucrânia? A soberania da Ucrânia e a manutenção das suas fronteiras. E ficaram, chamemos-lhe, fiadores dessa segurança, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Rússia. Bom, acaba por ser a Rússia que 10 anos depois acaba por roer a corda e acaba por se lançar numa aventura ofensiva, os tais homenzinhos verdes que nem sequer utilizavam insígnias das Forças Armadas Russas e que criaram aquilo que nós sabemos, a invasão da Crimeia. Portanto, inclusivamente a Ucrânia foi na altura, portanto, não estaria prevenida para uma coisa desta natureza e foi fácil anexar a Ucrânia. E ao mesmo tempo também a Crimeia, naquela região que é conhecida pelo Donbass, também alguns movimentos separatistas, de que se fala muito hoje, repúblicas independentistas de Lugansk e Donetsk, também, onde há minorias russófonas, também clamaram por independência na altura. Pronto, e assistimos, no fundo, já sobre a égide de Putin, de quem falava, quando Putin foi escolhido pelo próprio Boris Yeltsin para o substituir. Sabemos que Putin é um ex-agente do KGB e que em 91 estaria na Alemanha Oriental e que quando regressou à Rússia terá dito que o pior erro, isto são citações, que o pior erro que a Rússia cometeu foi acabar ou destruir, entre aspas, a própria União Soviética, que tinha levado muito tempo a construir toda aquela unidade geopolítica que gravitava à volta da mãe Rússia. Mas disse outra coisa, que um erro ainda maior seria reconstruir um novo Império Soviético com a mesma metodologia. Portanto, ou seja, desde aí o próprio Putin começou a dar os primeiros sintomas de que a Rússia deveria voltar a constituir uma unidade geopolítica à volta da qual poderiam gravitar outros países e constituir-se num bloco, de alguma forma, que pudesse opor-se à hegemonia americana e aos países parceiros dos Estados Unidos da América, designadamente os países europeus pertencentes à NATO. Portanto, e ao mundo ocidental, é quem hoje chama Ocidente alargado como um todo, que se incluem também 4 países do Extremo Oriente. Estamos a falar do Japão, da Coreia do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. Portanto, aliados tradicionais da Grã-Bretanha e também dos Estados Unidos. Portanto, Putin, nessa altura, dá os primeiros sinais. E dá os primeiros sinais, não foi só em 2014, já tinha dado em 2008, na aventura na Geórgia, quando estamos a falar na Abcásia e na Ossétia do Sul. Depois falamos também na Transnistria. Portanto, um pouco da forma que em 38, Adolf Hitler, quando se pôs a questão dos Sudetas, de facto, no desmembramento do Império, na sequência daquilo que foi a Primeira Guerra Mundial, havia, naquilo que era a Checoslováquia na altura, e designadamente numa região designada pelos Sudetas, pertencentes à Checoslováquia, existiam cerca de 3 milhões de cidadãos de origem germânica. Portanto, um pouco à semelhança daquilo que está a passar hoje em dia. Portanto, e Hitler reivindicava essas regiões porque aí viviam cerca de 3 milhões. Portanto, e acabou, porque, como todos nós sabemos, a Inglaterra, com Neville Chamberlain, Daladier, que era o primeiro-ministro francês, portanto, o responsável máximo político pela França, e a própria Alemanha, acabaram por, em Munique,
consertar posições e, de facto, reconhecer que Hitler tinha direito aos Sudetas, comprometendo-se Hitler que essa era a sua última aspiração ou reivindicação territorial, que se ficaria por aí. Bem, 6 meses depois, estamos em novembro de 38, na primavera de 39, portanto, Hitler acaba por conquistar o resto, lança-se sobre Praga e começa a aventura da Segunda Guerra Mundial. Portanto, parece que estamos a reviver aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial. Portanto, aqui trata-se de minorias, defender os direitos das minorias russófonas, que foram deixadas em determinados territórios da então União Soviética, Transnistria, Abkházia, Ossétia do Sul, Crimeia, agora as repúblicas separatistas. Portanto, parece que é uma nova reedição. Aliás, as narrativas no campo informacional das operações psicológicas, chamamos-lhe também propaganda, que é o nome mais adequado deste tipo de coisas, baseiam-se, parece que no fundo estamos a ouvir novamente o discurso hitleriano e de Goebbels, que era o pai da propaganda. Portanto, é isto, é no fundo algo que estamos a assistir. Atentemos no discurso do dia 9, do célebre dia 9 de maio, de Putin, onde ele mais uma vez evoca a figura evoca aquela grande figura do imperador Pedro o Grande, que no fundo, relativamente à ofensiva sobre a Suécia, o reino sueco, portanto, ele dizia, no fundo, Pedro o Grande não estava a anexar coisíssima alguma, estava apenas a tentar reaver o que era seu por direito. Exatamente. E na altura, julgamos que a Finlândia pertencia ao reino da Suécia, que acabou por anexar a Finlândia. Mas isso leva-nos à questão, portanto, essa era a verdadeira aspiração de Putin? Não, essa era... De repor o grande império, digamos assim? Repor a verdadeira grandeza da Rússia, não da mesma maneira que foi feita na União Soviética, porque ele o disse em 91. Portanto, acabar com a União Soviética foi um erro. Reconstruir algo semelhante nas mesmas condições é um erro ainda maior. Ou seja, o que ele queria dizer é que desta vez o veículo preferencial não era um veículo ideológico, como era o comunismo internacionalista, mas agora devia ser construído de outra maneira. E seria pela via militar? Seria pelo crescimento económico, porque a Rússia mudou. A Rússia putinista não é uma Rússia de economia estatizada. É uma economia onde existe propriedade privada, onde existem os oligarcas, que no fundo são os donos daquilo que era o aparelho produtivo da Rússia. Portanto, é um modelo diferente. O que é que Putin primeiro tentou fazer? Foi criar uma plataforma económica suficientemente forte para poder reconstruir o seu exército, modernizá-lo e depois então lançar-se numa aventura expansionista. Quer dizer, e porquê agora? Porque os Estados Unidos continuam a ser uma grande potência, porque têm uma população que já vai nos cerca dos 340 milhões de habitantes, são a maior economia mundial e têm o maior exército, as maiores e mais modernas e mais eficientes forças armadas do mundo. Portanto, isto é uma superpotência. A China, quando falamos da China, temos que atentar. A China é um país que tem extensão, é quase do tamanho dos Estados Unidos, não chega aos 10 milhões de quilómetros quadrados, é cerca de 9 ponto qualquer coisa milhões de quilómetros quadrados, mas tem uma população de 1.3, 1.4 bilhões. Portanto, tem uma grande população. Portanto, já tem uma das pernas de uma grande potência. Aqueles 3 aspectos. Uma grande população e um território. Depois, poder económico e poder militar que está a ser construído. Bom, a China neste momento é já uma superpotência à escala global, semelhante aos Estados Unidos. A minha resposta é não. Porquê? Porque a China tem um PIB per capita de cerca de 10.500 dólares. Os Estados Unidos já ultrapassou os 70 mil dólares por cabeça. Para termos uma ideia, Portugal tem cerca do dobro do PIB per capita da China. Ainda. E não somos assim um país tão rico. A China começou a construir, com base no seu poderio económico, que já é algum, comparado com alguns anos atrás, porque a China vem crescendo há quase 2 décadas a 2 dígitos. Agora desacelerou um bocadinho, fruto da pandemia e tal, mas crê-se que se
Se o mundo ocidental, que é o mundo dos grandes consumidores, ou seja, a América do Norte e toda esta Europa ocidental, continuar a consumir a China da maneira que está a consumir, e se a China continuar a ter acesso a matérias-primas baratas vindas, por exemplo, da Rússia, a China continua a ser o grande transformador do mundo e continua a ter na balança um grande superávit na balança de transações externas.